vascaína de todas as épocas. Hoje é um dia especial. Aí você me pergunta por quê? Porque é a estreia do Vasco na Copa do Brasil? Não. Ah, porque hoje é Tiradentes, feriado, né? Também não. Pra você que é vascaíno, eu não vou falar do mais novo, né? Porque a pessoa ainda tá aprendendo, né, a história do Vasco e tal. Mas pro mais velho, né? Pelo menos de 15, 18 anos pra cima, acho que já dá pra saber. Hoje é aniversário de 99 anos do nosso estádio, da nossa casa, de uma parte da história do Brasil, não só do Vasco. Eu não vou aqui falar da história de São Januário porque muita gente já está careca de saber, mas quero falar da representatividade, da importância, né, que tem nosso estádio, por mais que já seja um estádio antigo, né, porque foi feito trocentos anos atrás, 99 anos atrás. Ano que vem será o centenário dele, infelizmente ainda não temos nem prévia de quando será reformado, mas aí isso é assunto para ser falado depois, né? Isso a gente deixa com os nossos dirigentes e, assim, não querendo puxar sardinha, até porque não tem lado político nenhum nosso, mas o nosso presidente já fez muita coisa, né? Que outros antes dele não fizeram, não chegaram nem perto. Por isso eu sou confiante que isso vai sair do papel. Talvez até não seja ainda no mandato, primeiro nesse mandato dele, mas no próximo, né, se ele se reeleger, né, não sei como é que vai ser isso. Mas voltando à importância de hoje, ao assunto de hoje mesmo, para você que pisa em São Januário, que vai assistir os jogos, infelizmente eu acho que faz muito tempo que eu não vou lá, com uma saudade. Cada centímetro que você pisa ali é um pouco da história do Brasil, não só do Vasco. Teve Getúlio Vargas lá, né? Teve vários jogadores que passaram por lá. Cada pedaço ali do nosso santuário é um pouco da história do Brasil, um pouco da história do nosso clube, né? Eu falo da história do Brasil porque realmente a história do Vasco se confunde, né? Com a história do Brasil se confunde. Eu ia falar até se confunde de uma forma legal, mas nem tanto, né? Se confunde de uma forma bonita. Aí sim, bonita porque sempre foi de resistência a preconceitos e a discriminações. E São Januário foi um importante instrumento contra isso. Como todos vocês sabem, né? Foi pedido, né, pela AMEA na época que o clube tinha que ter um estádio. E os vascaínos se reuniram, não teve ajuda de empresário, não teve ajuda de governo, não teve ajuda de ninguém, só dos próprios vascaínos entre si mesmos, e levantaram o nosso caldeirão. Portanto, todo dia, mesmo que você esteja olhando pela televisão, tá aquele mar de pessoas ali, aqueles fogos, toda aquela festa, tudo aquilo ali é de uma representatividade absurda, tudo aquilo ali é história, tudo aquilo ali é muito importante. E tudo aquilo ali, você vascaíno quando estiver olhando ali para cada momento, você que estiver dentro do estádio assistindo os jogos, ou até no tour, né, que tem da colina, é um momento único. Nem todos os clubes, nem todos os torcedores têm esse direito, têm esse privilégio. O Vasco é história pura. São Januário é história pura. Por isso que a nossa história é a mais bonita do futebol. A mais bonita, não tem uma história mais bonita do que a nossa. Por isso que tem no hino. Aliás, antes de dizer, por isso que a frase do hino que eu ia dizer, eu falo para você, vascaíno, nosso clube, o nosso estádio foi o instrumento maior, um dos instrumentos maiores, né? Porque também teve a carta histórica, a resposta histórica, que combateu os preconceitos, as discriminações, numa época que ainda era muito, muito forte na sociedade. É dever de todo e qualquer vascaíno ser assim, está no DNA do Vasco da Gama, ser contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. E com isso, tudo que eu falei até agora, né, sobre o nosso estádio ilustra a parte do hino do Vasco da Gama, que a sua fama assim se fez, né?
A fama do Vasco assim se fez de sempre lutar contra tudo e contra todos que fazem parte de tudo de ruim que há na sociedade. É dever do Vasco sempre lutar a favor das minorias, contra todo preconceito, toda discriminação, todo machismo, toda misoginia, todo tipo de, enfim, todo tipo de preconceito que há e que infelizmente ainda existe muito no futebol. Preste atenção muito nisso, vascaíno. É missão nossa. E São Januário representa muito isso. Saudações.